O pagamento por serviços ambientais, ou PSA, como é popularmente conhecido, é um discutível incentivo à conservação, com efeitos econômicos encadeados em um ciclo virtuoso, que promove ganhos para todos. Mas para isso é preciso regulamentação, ampliação e fiscalização. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Érica Pinto, co-líder da Força Tarefa PSA da Coalizão Brasil e também pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, que emitiu recentemente uma série de recomendações para a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Érica Pinto, co-líder da Força Tarefa PSA da Coalizão Brasil e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista. Um prazer falar com você. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Gostaria de cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo. Maravilha, Érica. É importante, né, que a gente comece explicando aí para quem está nos assistindo o que é a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Conta para mim. Bom, em primeiro lugar, ela é um motivo de muita comemoração, porque a gente tem agora uma política de incentivo, um reconhecimento no nível federal de que esforços que mantêm, recuperam serviços ambientais no território nacional, eles podem e devem ser compensados. E o que são esses serviços ambientais, né? São aquelas ações que promovem a manutenção e recuperação de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são aqueles já gerados naturalmente pelo ecossistema, sem intervenção nenhuma de nós humanos, né? Regulação do clima, conservação da biodiversidade, disponibilidade e qualidade da água, dos solos, enfim, todo esse pacote que não depende da nossa intervenção. Ao degradar esses serviços, ao degradar os recursos naturais, o que se quer é uma alternativa para que esse comportamento mude, para que esse comportamento passe a promover a recuperação desses serviços. Então, ele compensa o serviço ambiental, ele demanda uma ação humana de conservação ou recuperação daqueles serviços que são essenciais para a nossa sobrevivência no planeta, para o funcionamento de vários setores da nossa economia. Legal. Agora, então, que o público entendeu, né, a importância dessa política, vamos destrinchar aí, Érica, alguns dos pontos sugeridos pela coalizão para que ela seja regulamentada da melhor forma possível, começando com a promoção do incentivo econômico e também da segurança jurídica. Como que esses dois pontos reforçam as iniciativas de pagamentos por serviços ambientais? A gente tem historicamente no país políticas muito voltadas a comando e controle, a fiscalização, a punição de quem faz errado. Então, eu acho que um grande aspecto nesse processo é a gente poder incentivar boas práticas, incentivar uma relação melhor com o meio ambiente, atividades de baixo impacto ambiental. E a segurança jurídica, ela é fundamental para promover isso. Por quê? Quando você vai, é importante dizer que apesar de a gente ter a política nacional instituída em 2021, antes dela várias iniciativas no país, no nível estadual, municipal, iniciativas privadas, elas já estavam sendo implementadas, mesmo sem a gente ter uma política nacional. Eu mesma coordenei um programa de pagamento por serviços ambientais voltado à agricultura familiar no estado do Pará. E a segurança jurídica ela é importante porque ela reconhece o repasse de recursos para aquele objetivo. Até então, a gente tinha que fazer um malabarismo jurídico quando o estado ou o município que a gente atuava não tinha uma política voltada para esse tema, para poder chamar esse repasse de alguma coisa, porque o pagamento por serviços ambientais não existia juridicamente. Então, isso é muito importante, isso diminui os riscos e diminui
o medo dos investidores de colocar dinheiro para essa agenda, investir nessa agenda em alguns territórios. Tem um outro aspecto também, que quando você está trabalhando com produtor rural, você sente, principalmente os pequenos, que é uma forma de você não impactar o acesso desses pequenos produtores a benefícios sociais, porque se o pagamento por serviços ambientais ele é configurado como uma renda do produtor pela falta de um marco legal, de uma política que reconhece o tema, você pode acabar prejudicando o acesso desse produtor a outros benefícios. Então, a segurança jurídica é importante, ela cria um ambiente mais seguro para investimentos e ela acaba tornando o incentivo mais atrativo de ser adotado pelos diversos atores sociais que podem promover essa agenda e induzir transações de pagamento por serviços ambientais. Sem dúvida, a segurança jurídica faz muito sentido, né? E deixa todos mais tranquilos, né? Como você falou, para se investir e fazer essa prática. Agora, Érica, vocês sugerem a ampliação das modalidades de pagamentos de PSA? Quais que seriam essas formas e como que isso poderia ser feito? Então, durante esse processo de discussão dessa proposta de regulamentação da lei, que envolveu dezenas de entidades no âmbito da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, a gente tem no nosso grupo vários especialistas de diversas áreas, especialistas da parte jurídica, tributária, de PSA, de água, carbono, biodiversidade. Então, a gente consegue, com esse grupo junto, fazer uma leitura da lei e identificar que ela é abrangente o suficiente, ela traz princípios e diretrizes importantíssimos para ser implementada no país, mas que ainda falta um sinal de que algumas atividades, como, por exemplo, conservação dos solos alinhada ao Plano Nacional de Agricultura de Baixas Emissões de Carbono, a questão da eficiência energética, a transição para energias renováveis, práticas que levam ao tratamento de resíduos gerados em áreas urbanas e rurais, elas ficaram um pouco de fora. Então, a gente faz uma menção na proposta mais clara, como uma sugestão para entrar no texto de regulamentação, de que essas atividades são importantes e devem ser promovidas também. Agora, Érica, nisso a gente pode falar da sugestão de ampliar também as atividades elegíveis, né, para o PSA, dentro disso que você falou. O que é que hoje em dia é elegível para receber e o que é que pode ser incluído, além disso que você comentou? A política nacional ela é bem ampla e o instrumento de implementação dela é o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, que está também dentro da lei. E dentro do Programa Federal tem as ações elegíveis, que estão muito alinhadas, se você for ver, ao que já está escrito dentro do artigo 41 do nosso Código Florestal. Ou seja, são atividades muito voltadas à floresta e ao manejo sustentável agrícola e de sistemas agroflorestais. Então, o que falta é talvez uma menção mais especial a outros serviços ambientais que podem ser apoiados, incentivados, estimulados, como eu disse antes, conservação dos solos, a questão do tratamento de resíduos, a questão de eficiência energética e energias renováveis, principalmente, é bom destacar, principalmente aquelas iniciativas que estão trazendo as populações que são, do ponto de vista socioeconômico e ambiental, climático, entende-se também, as mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas. E são elas, os agricultores familiares, as comunidades tradicionais e os povos indígenas. Esse é o público prioritário já estabelecido por lei e principalmente do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, assim como os proprietários das RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural. Legal. E quanto às prioridades apresentadas pelos programas de pagamento por serviços ambientais atualmente, o que é que você acredita que ainda possa ser aprimorado, né? Porque, como você falou,
Já se faz essa prática há algum tempo, até a gente comentou sobre isso em entrevista ao vivo, né, no Planeta Campo, desde 2013, né, são quase 10 anos, mas agora com um nome, agora com uma regulamentação. O que é que você acredita que nesse meio do caminho, mas início da regulamentação, a gente ainda possa evoluir aí nesse quesito? A gente tem uma diversidade muito grande de iniciativas de pagamento por serviços ambientais, porque a gente tem uma gama enorme de serviços ambientais que podem ser promovidos, né? Biodiversidade, água, floresta em pé. Então, todas essas iniciativas, cada uma tem que usar uma metodologia específica para precificar, para definir quanto vai se pagar por aquele serviço provido, como que vai ser o monitoramento daquela área, quem recebe, como recebe. Então, esse arranjo todo, ele é definido pelas iniciativas. O que eu acho que o processo de regulamentação traz é o mínimo de critérios que devem ser garantidos nessas iniciativas, e um outro aspecto também que traz são as salvaguardas socioambientais, que não consta hoje no texto da política e que é uma das nossas recomendações para o processo de regulamentação para garantir o direito das populações locais, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, ou seja, quem estiver naquele território onde a iniciativa está sendo implementada. Isso garante também uma maior credibilidade das ações frente aos potenciais investidores. Então, há uma preocupação cada vez mais crescente em relação a isso, e eu acho que o processo de regulamentação pode trazer mais segurança ainda para a gente atrair investimentos para essa agenda e garantindo critérios mínimos para comprovar os resultados, inclusive para entender o quanto essas iniciativas estão contribuindo para as próprias metas que o país estabeleceu, seja no nível internacional ou no nível nacional, em outras políticas, né? Legal, bacana. Agora o Planeta Campo Entrevista faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo sobre pagamentos por serviços ambientais com a Érica Pinto do IPAN. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com Érica Pinto, do IPAN, que está falando sobre o pagamento por serviços ambientais. E agora a gente continua a nossa entrevista, Érica, e eu vou te perguntar o seguinte: para se colocar em prática e ampliar esses programas, né, que a gente conversou agora há pouco, vocês indicam algumas ressalvas que devem ser consideradas. Quais que são as principais e por que elas são importantes para o produtor? Bom, a gente tem a questão das salvaguardas, que não apareceu no texto, como eu havia falado. A gente faz a sugestão dos critérios mínimos que devem ser exigidos nos contratos de pagamento por serviços ambientais, de forma a garantir a qualidade e a entrega de resultados consistentes também. Há também uma sugestão do cadastro nacional, ele ser mais abrangente do que está proposto, ele está dentro do guarda-chuva do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. A ideia é que ele consiga abranger também as outras iniciativas, não somente as que estão dentro do Programa Federal. As modalidades de ações, né, elegíveis para pagamento por serviços ambientais, como a gente já falou, também ampliadas. Então, a gente faz sugestões que viabilize a política, né? A ideia não é criar coisas muito complexas que vão acabar burocratizando os processos, aumentando os custos, mas também é o caminho do meio, para que também a gente tenha a garantia do mínimo de informações e capacidade de monitoramento e mostrar resultados, garantindo a participação daqueles que não podem dispor de capital para investir em grandes projetos certificados por certificadoras com padrões internacionais, etc. Então, eu digo que a gente conseguiu nessa proposta o caminho do meio, né? Uma política inclusiva que permite a agenda ser estabelecida no país, mas sem aumentar muito os custos, sem burocratizar muitos processos.
É, como você falou, né, não pode inviabilizar, até porque a gente tem muitos pequenos produtores aí que preservam e que também querem fazer parte, né, de toda essa história. Agora, a questão da fiscalização, de como que isso está sendo aplicado, também é importante, né, Érica, para assegurar o sucesso da implementação do PSA. Ou seja, é importante definir critérios que comprovem os resultados dos projetos e programas. De que forma que vocês indicam que isso seja feito? Na proposta de regulamentação, o que a gente fez foi definir, dentro desse cadastro nacional de pagamento por serviços ambientais, que deve ser instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, para que as iniciativas possam ser registradas, um mínimo de informações, uma lista de informações mínimas, como, por exemplo, a área onde o serviço está sendo provido, quem está fazendo a provisão desses serviços, que metodologia está usando para contabilizar a entrega desses serviços, que metodologia está usando para o monitoramento do resultado desse projeto ou iniciativa, plano ou programa. Então, há um pacote de informações necessárias, mínimas, que devem ser exigidas nesse cadastro para que a gente consiga realmente entender como que essas iniciativas estão contribuindo para essa agenda. Claro que a gente não espera que o governo assuma para todos os projetos fora do programa federal o papel de monitorar essas iniciativas. Isso não é possível. Mas as relações contratuais de pagamento por serviços ambientais privadas, ela costuma ter algum pagador, algum investidor que já exige, inclusive, padrões mais complexos do que a gente está propondo, né? Tanto que, às vezes, o projeto fica inviável nesse processo de certificação, tem um custo mais alto e acaba não sendo viável para a população de baixa renda. Então, são critérios mínimos. É um pacote de informações que a gente está propondo dentro do cadastro nacional e cláusulas obrigatórias nos contratos que devem ser seguidas, que a política já orienta. Legal. Érica, agora a gente recebeu uma pergunta de fora, né, da Rebeca Pavlovski, que é advogada de Direito Ambiental da Sescom Barriel Flash e também Barretos Advogados. A gente vai dar uma olhada na dúvida dela, que pode ser também uma dúvida de quem está nos acompanhando. Ela pergunta o seguinte, primeiro ela afirma e depois ela pergunta. A coalizão sugere que sejam estabelecidos critérios mínimos que garantam o diagnóstico, monitoramento, valoração e comprovação dos resultados dos ativos ambientais, de modo a assegurar o cumprimento das obrigações, mas sem inviabilizar o PSA. Tendo em vista os custos com a contratação de uma consultoria técnica, a exigência poderia inviabilizar a pactuação para projetos menores, carreados por pequenos e médios produtores rurais. É possível, então, né, a pergunta dela, padronizar os critérios por meio de um termo de referência aplicável para projetos com as mesmas características como forma de reduzir os custos? Vai dentro do que a gente estava falando também, mas eu queria que você respondesse aí a pergunta, já agradecendo também a Rebeca por ter feito essa pergunta aqui para a gente. Sim, com certeza, esse ponto que a Rebeca colocou é importantíssimo e como eu havia dito, esse foi o nosso esforço, né, de trazer já na regulamentação, ela acaba sendo uma orientação nesse sentido. Os critérios estão ali, é uma fonte de informações que você pode montar esse termo de referência, né? Os critérios mínimos já são colocados na proposta de regulamentação. E ela tem toda a razão em relação aos custos, né? Se cada um fizer do seu jeito, como tem sido feito nos últimos anos, o custo é altíssimo, a gente fica perdido. Eu acho que também o que acontece na discussão sobre algumas plataformas de transação de pagamento por serviços ambientais, que querem unir potenciais provedores com potenciais pagadores, é também uma facilidade nesse sentido, né? A partir do que tem na política e depois, a partir do que for aprovado por decreto para a regulamentação da política, a gente pode ter uma orientação mais clara para que essas plataformas que fazem a transação de serviços ambientais, que unem quem paga e quem provê, elas podem ter também uma orientação nesse sentido, um modelo de termo de referência que já
que já contém os elementos chaves, aqueles fundamentais que os contratos não podem serem estabelecidos sem esses pontos. Então, com certeza, eu acho que é uma discussão que a gente ainda tem que avançar e pode contribuir ainda mais para além desse processo de regulamentação. Com certeza, Érica. Agora a gente dá uma pausa aqui nas nossas perguntas e vai chamar um dos nossos quadros, que é a nossa nuvem de tags. Você vai ver aí na tela, quem está nos assistindo também está vendo na tela, várias palavras, né, vários termos aí ligados à sustentabilidade. E eu gostaria que você escolhesse um deles e me dissesse o porquê dessa escolha. Bom, eu posso escolher a própria sustentabilidade. Com certeza, pode escolher qual você quiser. É porque, do meu ponto de vista, no cenário que a gente está inserido hoje, é o único caminho para a gente garantir o direito dos nossos filhos e filhas, netos e netas, de herdarem um ambiente, um planeta saudável para eles viverem. Sustentabilidade é uma palavra que reúne três aspectos fundamentais, que é o desenvolvimento econômico, com redução de desigualdade social e com promoção da conservação ambiental dos recursos naturais. Eu vejo, por exemplo, meu filho hoje, ele olha para o mundo, ele olha para as nossas discussões, e ele fala que ele não quer ter filho. Então, a gente está desestimulando a geração, inclusive, de ter filhos, de ter sonhos, porque a gente está no caminho errado e a gente precisa voltar para o trilho correto e realmente cuidar desse planeta, cuidar da gente, né? Porque quem está em risco, no final das contas, somos nós mesmos. É verdade, Eric. E agora também, muito em linha com isso, né? A gente está falando de gerações futuras. Tem outro quadro que a gente tem aqui no Planeta Campo Entrevista, que é o Planeta em 2032. E nesse quadro você fala como que você imagina ou o que você espera, né, do planeta para daqui 10 anos, né, lá em 2032. Olha, tá aí pertinho, hein? Mas eu mantenho o meu otimismo e talvez por isso que eu continuo firme aqui no terceiro setor, batalhando nessa agenda que é tão difícil nos dias de hoje. E eu espero em 2032 que a gente tenha acordado para esse novo modelo de desenvolvimento, que a gente consiga realmente ter uma inversão do processo atual de destruição maciça dos recursos naturais, que a gente consiga viabilizar a economia em outros moldes, que a gente consiga reduzir a desigualdade social que está atrelada aos problemas ambientais que a gente enfrenta, que a gente consiga reduzir a vulnerabilidade das populações de baixa renda aos impactos das mudanças climáticas. Eles já estão sentindo desde já isso. E eu espero que a gente esteja em 2032 produzindo alimentos com floresta em pé, com as águas com qualidade, com uma geração ativa do ponto de vista de promoção de iniciativas socioambientais no país, uma juventude que lá na frente, em 2032, esteja realmente engajada com esse novo modelo de desenvolvimento que eu gostaria muito que a gente conseguisse promover. Érica Pinto, falando em nome do IPAN e da Coalizão, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Um prazer falar com você. Eu que agradeço. E com isso a gente encerra o Planeta Campo Entrevista de hoje e amanhã eu te espero ao vivo, ao meio-dia, no Planeta Campo. Até lá! Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.